Bem-vindo ao canal Informação Cristã. O nosso desejo é que você seja abençoado, e que se possível nos abençoe também, se inscrevendo, dando um like, e compartilhando com mais pessoas, para que essas mensagens alcancem o maior número de vidas. Ajude o canal Informação Cristã a crescer, para que o nosso trabalho alcance o nosso objetivo de evangelização. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Você sabia que os pais são os sacerdotes do lar? Eles devem não somente falar de Deus para os filhos, mas principalmente falar de seus filhos para Deus. O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família, e hoje quer nos ensinar algo a mais para vivermos uma vida de constante vitória em família. Vamos a mais um estudo do Dr. Dick Woodward com o pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando casamento e família, à luz da Bíblia. Acomode-se e venha acompanhar conosco. No final do nosso último programa, enfocamos o tema comunicação em família e vimos suas diferentes combinações. Em nossa família temos 3 filhas e 2 filhos, além do casal, o que gera diferentes combinações de comunicação que devem ser cultivadas. Marido, mulher, pais, filhos, irmão, irmã e assim por diante. A combinação existente em todas as famílias é pais e filhos. Infelizmente, os momentos em família, para muitos, está em extinção. Na sociedade de hoje, as famílias são tão fragmentadas e descentralizadas. Cada um segue uma direção diferente, uma correria. Eles quase têm que marcar hora na agenda dos filhos se quiserem conversar com eles. Por isso, as pessoas desistem da ideia do momento em família, de comunicação familiar. Conheci pessoas que davam tanta importância aos momentos em família que preferiam não ter televisão, porque diziam que ela roubaria isso deles. Nos anos 70, a televisão realmente se tornou um problema. Minha esposa e eu estávamos determinados a manter nossos momentos em família e a comunicação familiar. Como todo mundo estava em casa às 5:30 da manhã, decidimos que teríamos nosso momento em família às 6 da manhã com o café. Eu acordava às 5:20 e ligava o som bem alto nas caixas espalhadas por toda a casa. Aí nos reuníamos em volta da mesa antes que as crianças pegassem um ônibus para a escola. Tínhamos um pequeno devocional bem informal, de mais ou menos 3 minutos. E depois do café da manhã eu procurava tirar um ensinamento espiritual do devocional. Depois perguntávamos pelo que eles queriam que orássemos por eles naquele dia. Eles sempre tinham pedido, tipo, eu tenho uma prova de matemática difícil hoje, ou alguma outra dificuldade que teriam durante o dia. E depois orávamos. Um deveria orar pela pessoa que estava à sua direita. Fazíamos um orar pelo outro para mantê-los acordados. O outro momento familiar que tínhamos era na hora do jantar. Todo dia jantávamos todos juntos e ninguém poderia sair durante 1 hora, inclusive eu. Pus minha palavra nisso e, portanto, a hora do jantar não era nunca violada. Você já deve ter ouvido a história do supervisor que estava tentando convencer todo mundo do escritório a se inscrever como voluntário da Cruz Vermelha, mas só que ninguém queria. Ele mesmo não se inscreveu. Então o chefe dele o chamou e disse: queremos 100% de participação e envolvimento dos funcionários nisso. Ou você se inscreve, ou então está no olho da rua. Então o supervisor se inscreveu. E as pessoas perguntaram: o que é que fez você mudar de ideia? E ele respondeu: ninguém nunca tinha me mostrado argumentos tão fortes como o chefe. Minha esposa tem esse dom de argumentar e explicar tudo muito bem. Eu entendi a mensagem. Hora do jantar, todo mundo em casa. Depois daquela 1 hora do jantar, tínhamos a chamada mesa redonda. Todos tinham que responder a 3 perguntas. O seu dia foi bom ou ruim? Qual foi a melhor e a pior coisa que aconteceu a você hoje? E a última era: você tem alguma coisa para perguntar, mostrar ou dizer?
Havia algumas regras para essa mesa redonda. Se alguém tivesse alguma coisa para mostrar, deveria colocar essa coisa embaixo da cadeira. Um não poderia falar enquanto o outro estivesse respondendo as perguntas. Era a vez dele e não podia ser interrompido. Depois que todas as crianças tinham respondido às perguntas, os pais também as respondiam. Como já disse, há pouco tempo fizemos uma reunião de família. Pela primeira vez em 7 anos, estávamos todos juntos, 5 filhos e os pais, genros e noras, netos, todos juntos. E como fazia 7 anos que não nos reuníamos, fizemos nossa mesa redonda na casa da nossa filha e as perguntas eram: como foram esses 7 anos, bons ou maus? Qual foi a melhor coisa que aconteceu nesses 7 anos? Qual foi a pior? Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar, mostrar ou contar sobre esses últimos 7 anos? Ficamos conversando até quase 1 da manhã. Era uma noite de sábado e tínhamos muitas mesas redondas para pôr em dia. Você nem imagina as coisas que descobrimos sobre nossos filhos nessas mesas redondas. Vou dar só um exemplo. Um dia nosso caçula, que tinha acabado de entrar na escola, mostrou o desenho que tinha feito. Minha esposa era professora e tinha me ensinado a não dizer: o que é isso? Eu deveria dizer: me conta sobre esse desenho. Então eu falei: filho, conta para o papai sobre o seu desenho. Eu não consegui identificar nada. Ele contou que era ele e sua irmã sentados na escada da academia em frente da nossa igreja, assistindo o papai correr. Naquela época eu costumava correr e dava algumas voltas ao redor dessa academia. Naquele dia eu tinha levado os 2 comigo e os coloquei sentados na escada da academia e disse: contem quantas voltas o papai vai dar. E quando eu passava em frente aos 2, eles gritavam: 1, 2. Depois o gerente da academia disse para eles não gritarem mais, mas só mostrarem com os dedos. E toda vez que eu passava, eles mostravam com os dedinhos em qual volta eu estava. No primeiro dia de aula do meu filho, a professora pediu que os alunos fizessem um desenho do dia mais feliz da vida deles. E o dia mais feliz do meu filho, que ele retratou no desenho, foi exatamente esse. O meu filho fez esse desenho dele e de sua irmã, sentados na escada da academia, contando quantas voltas o pai dava. Essa foi a coisa mais legal que tinha acontecido na vida do meu filho. Isto me mostrou como era importante o tempo que eu passava com ele. É incrível o quanto podemos aprender com as crianças. Eu aconselho você a trabalhar essa ideia de momento em família, a tentar cultivar, a se autodisciplinar e também a seus filhos, a colocarem tudo de lado e priorizarem este momento. Comuniquem-se em família. Essa foi uma das coisas que fizemos e que funcionou muito bem. Nossos filhos fazem isso com os filhos deles. Sei que você vai descobrir muitas coisas sobre seus filhos se separar alguns momentos especiais como este. Este é o primeiro elo, o da comunicação, que também foi assunto do nosso último programa. No estudo de hoje quero focalizar no segundo elo, a compatibilidade. Quando fiz faculdade, tive uma matéria que abordava a formação das línguas e das palavras filologia. É uma matéria muito interessante. A palavra compatibilidade é formada de 2 raízes. Uma é com e a outra é pati, que quer dizer sofrer. Essa mesma raiz também deu origem às palavras empatia e compaixão, pena, também. O que isto está nos sugerindo é o mesmo que um autor norte-americano, o Dr. M. Stott Peck, um psiquiatra, reviveu em um livro que se tornou, na verdade, um best-seller. Este livro ainda não foi traduzido para o português, mas se eu fosse, teria como título A Estrada Menos Viajada. A primeira frase do livro causa impacto. A vida é difícil. Quando li o livro, em 1980, a minha vida não estava nada fácil e por isso eu não conseguia parar de lê-lo. Minha vida não estava nada fácil e eu não precisava de um psiquiatra para me contar. Descobri que aquele era um ótimo livro de autoajuda. Na primeira página, ele explica que na maioria das culturas e todo mundo as pessoas compreendem que a vida é difícil. Muitas pessoas acham que a vida passa sem problemas, fácil. Daí descobrem que pode sim acontecer problemas na vida de todo mundo. Mas quando os problemas surgem, perguntamos de onde eles vieram. Não estamos programados para enfrentar problemas. Achamos que o sofrimento é um intrometido.
e que catástrofes não devem acontecer nunca. Mas Scott Peck destaca que em outras culturas as pessoas sabem que a vida não é fácil e estão programadas para passarem por dificuldades. Voltando à palavra compatibilidade, acho que essa palavra vem de um tempo em que as pessoas achavam que a vida não era fácil. Duas pessoas eram consideradas compatíveis para o casamento quando decidiam sofrer uma com a outra. Elas escolheriam alguém com quem sofrer. Este parece um modo muito negativo de encarar a vida. Você alguma vez já visitou o cemitério e se perguntou de todos aqueles túmulos, quantos deles são de crianças? Em muitos lugares no mundo hoje, ainda não há medicamentos e as crianças são vítimas de muitas doenças. Nos anos 50, as famílias eram sempre muito grandes. Uma das razões pelas quais as pessoas tinham famílias grandes era porque se tivessem 10 filhos, talvez 5 deles sobreviveriam. Era comum as pessoas terem famílias grandes e metade dos filhos morrerem. Como você superaria isso? Perder 4 ou 5 filhos? Muitas pessoas passaram por isso. Não é preciso ir muito longe para perceber que já houve tempos em que as pessoas achavam que viver era difícil. E não é bom sofrer sozinho. É bom ter alguém para sofrer com a gente. É por isso que no último programa dissemos que de todas aquelas combinações de comunicação naqueles relacionamentos, o mais importante era o do marido com a mulher. Porque se o casal perder um filho pode superar junto, um passa o sofrimento com o outro. Mas quando você perde seu companheiro ou companheira, você sofre sozinho. Isso faz com que a morte de um cônjuge seja mais difícil de ser superada do que a morte de um filho. Nos dias de hoje, acho que o divórcio é pior do que ficar viúvo, porque quando você fica viúvo, não passa pela rejeição e por tanta mágoa, como quando passa por um divórcio. A vida é difícil, hein? E a palavra compatibilidade significa duas pessoas que decidiram sofrer uma com a outra todas as dificuldades da vida. Mas, junto com o significado literal da palavra, há também o uso comum dela. E o uso comum da palavra compatibilidade acabou significando que duas pessoas combinam. Elas têm características de personalidade, valores e propósitos para a vida em comum. Consideramos isso compatibilidade. O que as pessoas descobrem depois que se casam é que todo ser humano tem um conjunto de pontos positivos e negativos. Eu tenho os meus pontos negativos e positivos. Minha mulher tem os dela. E geralmente no início do casamento não mostramos os pontos negativos. Mas depois de um tempo você começa a se conscientizar do fato de que não existe só pontos positivos. Você precisa trabalhar isso como cristão. Muitas pessoas que não temem a Deus simplesmente pensam: vou tentar com outra pessoa, acho que não somos compatíveis. Ouvi a história de um casal que estava em uma audiência de divórcio e o juiz perguntou: há quanto tempo vocês estão casados? E o casal respondeu: há 25 anos. O juiz perguntou: quantos filhos? Eles responderam: 14. E o juiz perguntou: por que vocês querem se divorciar? Eles responderam: porque não somos compatíveis. Isso é cada vez mais comum nos dias de hoje porque, na nossa cultura, a incompatibilidade é a base para o divórcio. Na Bíblia há apenas uma razão que justifica o divórcio, e com certeza não é incompatibilidade. A única razão é a infidelidade. Como já dissemos, o casamento está baseado na exclusividade e Deus não exige que você viva com alguém quando essa exclusividade é violada. Mas no próximo programa nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Até lá então, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.
Vivemos em uma sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo. Estamos na era das muitas ideias, conceitos e valores. Como viver em família nesta era? Como criar filhos nesta época, quando parece que eles é que sabem de tudo? O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família. Vamos ao programa de hoje com o pastor Edson Bruno. Que bom contar com você para mais um Encontro com a Palavra. Estamos mergulhando nas verdades bíblicas sobre o casamento. No último programa falamos sobre comunicação e um pouco sobre compatibilidade. Mas para falar de compatibilidade, temos que pensar também na palavra aceitação. Há muitas coisas no casamento e no seu cônjuge que você simplesmente tem que aceitar. Coisas que não mudam. O que acontece é que muitas pessoas são ingênuas a esse respeito. E, na minha opinião, a culpa é principalmente das mulheres. Elas são ingênuas em achar que depois que se casarem, vão usar seu charme e transformar o marido delas no homem que sonharam para se casar. Que erro! Como muitas já descobriram, depois que ele se casar, será o mesmo e não vai mudar. Sabe, as Escrituras até caçoam das pessoas que dizem que podem mudar alguma coisa. Observe, por exemplo, o profeta Jeremias. Aliás, os profetas tinham um senso de humor muito bom. Ouça o que Jeremias disse. Será que o leopardo pode mudar as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. É assim que está na Nova Versão Internacional da Bíblia. As Escrituras dizem que nós não mudamos, mas que, sob algumas condições, Deus pode mudar. Por isso você não deve se casar com alguém pelo que essa pessoa será depois que se casar com você. Não vai funcionar. É imaturidade e ingenuidade pensar que você pode mudar alguém. Quando a questão é compatibilidade, você tem que se conscientizar de que deve aceitar certas coisas do seu cônjuge. Se o QI dela é 140 e o seu é 85, isso não vai mudar nunca. Mas pode afetar a compatibilidade de vocês. Outra coisa. Você não deve focalizar-se nos pontos negativos da pessoa que estão causando a incompatibilidade no relacionamento de vocês. Pode ser que você esteja obcecada pelos pontos negativos do seu marido, só olha os defeitos dele e nunca enxerga os pontos positivos. Isso pode destruir o seu casamento. Mas ajude-se você a se focalizar nos pontos positivos, nos quais vocês são compatíveis. Alguns conselhos sobre como escolher uma boa esposa que eu tinha ouvido me ajudaram a pedir minha mulher em casamento. Eu me converti aos 19 anos e o homem que me levou a Cristo foi esse conselheiro. Nessa idade parece que a gente tem uma fera dentro da gente, né? E eu perguntei para ele, o que a gente faz com tanta energia, hein? Ele me respondeu, Deus tem uma mulher para você e essa é a solução para tudo isso que você está sentindo. Pegue um pedaço de papel e faça uma lista de todas as coisas que você gostaria que sua mulher tivesse. Escreva tudo, qualidades físicas, espirituais, intelectuais. Eu escrevi um monte de coisas. Uma das coisas estava relacionada à música. Depois que terminei, ele disse, agora escreva na coluna ao lado uma lista de qualidades que esse tipo de mulher está procurando em um homem. Bonito, músico, espiritual, inteligente, escreva tudo. Depois de comparar as duas listas, pergunte-se se você é esse tipo de homem. E se você não for, então já sabe o que tem que fazer enquanto espera pela sua parceira ideal. Eu decorei aquelas duas listas e quando cheguei na cidade e conheci minha mulher, podia ter pedido-a em casamento na mesma hora. Mas eu esperei pelo nosso segundo encontro para ela não achar que eu estava sendo muito apressadinho. Mas se você tivesse feito isso, saberia se a pessoa era a certa ou não, porque sabia o que estava procurando. Era importante que eu tivesse alguém envolvido com música. Ela tocava na orquestra, estudava violino com o regente, tocava oboé. E, enfim, era incrível. Tocava até o corno inglês. Ela até sabia assobiar, ela era tão musical. Tinha tudo que eu estava procurando em uma pessoa.
Faça uma lista das qualidades do cônjuge que atraíram você logo que vocês se conheceram. Você já pensou nisso? Há quantos anos vocês estão casados? Vai ver que faz tanto tempo que você já perdeu a conta. Não tem problema. Quais eram as qualidades que você procurava ou que estavam no seu subconsciente? Por que você se sentiu atraído, hein? Faça a você mesmo essa pergunta. Quais dessas qualidades ele ainda tem? Agora vamos ser justos e fazer a mesma pergunta em relação a você, né? Quais as qualidades em você que atraíram seu cônjuge? Quais dessas qualidades você ainda tem? Faça uma lista das qualidades que seu cônjuge tem hoje e que você admira e respeita, e outra lista com as qualidades que o seu cônjuge admira, gosta e respeita em você. Mas uma sugestão, faça uma lista de todas as coisas em que você e seu cônjuge são compatíveis. Ao invés de focalizar na incompatibilidade, focalize na compatibilidade. Minha filha uma vez me deu um peso de papel que era uma pedra com uma inscrição: se você não está perto de Deus, deveria estar. Quando virávamos a pedra de ponta cabeça, encontrávamos essas palavras: quem tirou do lugar? Essa é uma pergunta justa. Se você não está tão perto de Deus como deveria estar, quem foi que saiu do lugar, hein? Foi você ou ele que saiu do lugar, fazendo que um ficasse afastado do outro? Aplique isso ao seu casamento. Eu sei que vocês não estão tão próximos um do outro como deveriam estar, talvez, mas então, quem é que foi que saiu do lugar, hein? Foi você ou foi Deus? O que levou você a se casar, hein? Já esqueceram? Fala-se muito sobre incompatibilidade física. Olha, isso não é brincadeira, é um problema muito sério. A relação física no casamento, o relacionamento sexual, tem 10% de peso no relacionamento. Mas se for supervalorizado, pode significar 90% do problema. Existem muitos casamentos que acabam por causa de incompatibilidade física. Vamos falar mais sobre isso quando discutirmos o último elo. Mas deixe-me perguntar duas coisas se você está enfrentando esse tipo de problema. Quanto da incompatibilidade física no seu casamento estaria resolvida se você estivesse centralizado no seu cônjuge e não em você mesmo, se você realmente se preocupasse mais com o outro do que com você mesmo? Pense nisso. Quanto dessa incompatibilidade física estaria resolvida se você pensasse mais no outro? Quanto do problema se resolveria? Na verdade, a maior parte do problema de incompatibilidade não é uma questão de química, porque, na verdade, a parte física do relacionamento corresponde a 10% do casamento. Então, quais são as outras áreas de foco de incompatibilidade? Creio que incompatibilidade envolve valores. Essa sim é uma das áreas de compatibilidade e incompatibilidade mais importantes. Valor é a qualidade de algo de ser mais ou menos importante, útil e lucrativo, de acordo com o nosso próprio conceito. Isso é valor. Todos nós temos valores. Podemos até não pensar muito sobre o assunto, mas todos nós temos valores. E é aí que depois que duas pessoas se casam, a incompatibilidade pode ser constante. Nos valores. Valores têm a ver com o que gastaremos o nosso tempo. Você já teve problemas desse tipo? Eu não tirava um dia de folga havia uns 10 anos, e uma das razões disso era porque o dia de folga acabava sendo o pior dia da semana. Não conseguíamos chegar a uma conclusão sobre o que queríamos fazer ou como gastaríamos o nosso tempo. Você tem problemas de como gastar o seu tempo? A que você vai se dedicar? Vocês nunca discutiram por causa disso? E dinheiro, hein? Em nossa cultura, dinheiro significa como você gasta o seu tempo. Quando estamos gastando dinheiro, também estamos gastando um tempo precioso da nossa vida. Você já discutiu por questões financeiras? Como você gasta o seu dinheiro? Essa questão é a que mais gera perguntas por parte de nossos ouvintes. Isso porque as pessoas brigam e se desentendem por causa das finanças. A causa dos desentendimentos sobre como gastar dinheiro, tempo e energia tem suas raízes na questão de valores. Portanto, a questão é compatibilidade ou incompatibilidade de valores. O que esperamos de nossos filhos, hein? Que experiência incrível é ter filhos. De certo modo, é como se pudéssemos quase viver outra vez. O que você quer para os seus filhos? Como você disciplina seus filhos?
como achamos que deveria ser a educação deles? Alguns dos grandes conflitos no casamento são gerados por essa questão e tem muito a ver com a diferença na educação que cada um dos pais recebeu. Eu tive uma adolescência difícil, com péssimos hábitos e más influências. Converti-me aos 19 anos. Com a minha mulher foi exatamente o contrário. Ela sempre foi uma boa criança e adolescente, era presidente dos jovens na igreja e tudo mais. Ela não poderia ser mais certinha. Parecia que ela nunca tinha feito nada errado na vida. Era isso que eu pensava. Mas devido à maneira diferente como fomos criados, tínhamos uma ideia diferente sobre a educação de filhos. O que fazer quando uma das crianças precisa ser disciplinada? Isso pode gerar muita briga. Está vendo? Isto também é uma questão de valores. Estamos falando sobre compatibilidade de valores. Quando estamos falando principalmente de casamento evangélico, o assunto compatibilidade é muito forte. É uma área muito sensível e talvez eu desagrade a muitos que estão me ouvindo agora. Mas esse é um assunto importante. Como você vê o papel do marido e do pai e o papel da mulher e da mãe? Essa é uma questão de compatibilidade de valores muito importante. Vocês têm o direito de decidir quais serão esses papéis, desde que os dois cheguem a um acordo. Existem homens que preferem ficar em casa e não veem problema em a mulher sair para trabalhar. Qual é a definição do papel do homem e da mulher? Esse é um país livre. Você tem o direito de achar o que quiser. O importante é que o casal entre em um acordo. Mas se você quer ter um casamento cristão, esses papéis devem ser definidos de acordo com a Bíblia. Você deve se lembrar que toda essa ideia de casamento e família é de Deus. Foi Deus quem inventou o casamento e a família. Por isso devemos guiar o casamento e a família de acordo com as Escrituras. Na Bíblia encontramos a definição desses papéis para o homem e para a mulher. Se no casamento os dois são crentes e creem na Bíblia como guia para suas vidas, vocês têm grande chance de encontrar compatibilidade. Se para começar vocês têm esse elo espiritual, as chances de serem compatíveis são grandes, porque vocês têm os mesmos valores. O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus tira todas as dúvidas. Resta ainda uma pergunta: como você interpreta esses papéis, hein? Na Bíblia há textos que definem o papel do homem e da mulher. Nós vamos estar falando mais sobre isso no próximo programa. Meu desejo é que você possa ter uma vida em família digna, que você possa ser feliz de verdade. E essa felicidade depende do seu relacionamento em família. Que Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Você sabia que os pais são os sacerdotes do lar? Eles devem não somente falar de Deus para os filhos, mas principalmente falar de seus filhos para Deus. O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família e hoje quer nos ensinar algo a mais para vivermos uma vida de constante vitória em família. Vamos a mais um estudo do Dr. Dick Woodward com o pastor Edson Bruno. Estamos começando mais um Encontro com a Palavra e eu estou realmente feliz por ter sua atenção mais uma vez. Deixa eu lembrar, no final do programa damos o nosso endereço e você pode nos escrever. Escreva-nos, será muito importante recebermos a sua carta e sabermos onde é que você está.
Bom, se esta é a primeira vez que você sintoniza o nosso programa, gostaria que você soubesse, antes de começarmos nosso estudo de hoje, que esse é um estudo sobre o que a Bíblia ensina sobre casamento e família. Cremos que a ideia de casamento e família é de Deus, então nada melhor do que a palavra dele para nos ensinar a manter e melhorar cada vez mais o nosso relacionamento familiar. No final do último programa, pedi a você que pensasse sobre a interpretação da Bíblia Sagrada, mais precisamente Efésios 5, que fala sobre responsabilidade do homem e da mulher no casamento. Você não é obrigado a concordar comigo, mas reflita sobre o que eu vou dizer. Quando a questão é o papel do homem e da mulher, o primeiro argumento que surge é cultura, a diferença cultural entre os tempos em que a Bíblia foi escrita e hoje. Por exemplo, as mulheres não iam para a escola, o que limitava a atuação delas. As pessoas destacam os fatores culturais que interferem na interpretação do texto bíblico. Está certo, concordo com isso. Há muitos textos que precisam ser interpretados à luz da cultura vigente na época, como, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 6, onde Paulo diz que se uma mulher tivesse cabelo curto, estaria declarando que era prostituta e por isso uma mulher cristã deveria ter o cabelo comprido. Se este costume não existe na cultura de hoje, não importa se o cabelo das mulheres é curto ou longo, certo? Isso é interpretar considerando a cultura. É claro que algumas passagens bíblicas precisam ser interpretadas culturalmente, mas em outros textos a cultura não interfere na interpretação deles. São os textos supraculturais. Eles não têm nada a ver com a cultura de Éfeso ou Roma, por exemplo. Vamos ver alguns desses textos hoje. Vamos começar pelo começo, né? Em Gênesis, lemos que Deus criou macho e fêmea e disse que o homem estava só e isso não era bom. Então ele fez uma pessoa que auxiliasse o homem e o correspondesse. A palavra em hebraico para essa característica da mulher é que completa ou complementadora. A mulher completa o homem. Isso não tem nada a ver com cultura. Esse texto de Gênesis sugere para nós a palavra unidade. E, como já dissemos, existem casais que passam a vida inteira tentando decidir qual deles serão. Os dois serão um, mas qual deles eles serão? Uma coisa podemos concluir com o texto de Gênesis: sem a mulher, o homem fica incompleto. E a mulher, se não completar o homem, também estará incompleta. Juntos eles formam uma unidade. Portanto, a questão não é qual deles eles serão, mas os dois juntos formarão um. É por isso que em Gênesis 5, versículo 2, lemos que Deus criou o homem e a mulher e o chamou homem. Não disse homens no plural, só homem, porque os dois juntos eram homem. Sem sua mulher, você é apenas parte daquilo que deveria ser. É incompleto. E sem o marido, para completar, a mulher é como um chapéu sem cabeça. Você é uma complementadora sem nada para completar. Você não é uma pessoa plena, não é tudo que Deus planejou que você fosse, não é um com seu marido. Deus coloca os dois juntos e os chama homem. Isso quer dizer que os dois juntos formam um e que podem conquistar muitas coisas. É assim que tem que ser. Temos aqui a definição de um papel. E quando é o homem que completa a mulher, então a coisa está invertida. E é o que acontece em muitos casamentos nos nossos dias. Isto é uma violação deste princípio. Não tem nada a ver com cultura. Tem a ver com a definição de um papel, com um princípio que vem lá, do começo de tudo. Vamos ver outros textos. 1 Pedro, capítulo 3, é um dos textos sobre definição de papéis no casamento de que mais gosto. Em 1 Pedro, capítulo 2, Pedro está abrindo seu coração. Ele não estava pensando: vou escrever a primeira e segunda epístola de Pedro. Ele estava apenas abrindo seu coração e alguém escreveu o que ele falou. Em 1 Pedro, capítulo 2, Pedro está falando que todos nós somos como ovelhas desgarradas. E ele está se dirigindo a pessoas crentes. Mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. E aí ele começa a dar alguns conselhos para a mulher cujo marido não obedece à palavra. Essa mulher tem um problema: seu marido não obedece à palavra. Ele tanto podia ser um crente como um incrédulo, porque tem muito homem crente que não obedece à palavra de Deus. O conselho de Pedro para essas mulheres começa com a expressão do mesmo modo. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido,
a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. No versículo 7, ele se dirige a esses maridos e usa a mesma expressão outra vez. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honras, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Essa expressão é importante. Do mesmo modo. Qual modo? Sobre o que ele estava falando antes? Que Jesus Cristo é o pastor e o bispo de suas almas, e vocês se converteram a ele, se voltaram para ele. Do mesmo modo, as esposas e os maridos. Paulo e Pedro sempre ilustram o relacionamento de Cristo com a igreja como casamento. Você quer saber como deve ser um casamento? Olhe para o modelo, Cristo e a igreja. Veja como Cristo cuida da igreja, como morreu por ela, como se entregou por ela. Do mesmo modo, vocês, esposas, sejam assim, cuidadas pelos seus maridos. As pessoas têm chiliques com a palavra submissão, né? Sejam submissas, blém, 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 pois é, e soaram todas as campainhas, né? As pessoas não gostam dessa palavra, né? Submissas. Quando ele fala para os homens, ele usa o mesmo paralelo, Cristo e a igreja. Do mesmo modo, os maridos sejam como Cristo e suas mulheres como a igreja. Seja para sua mulher o que Cristo é para a igreja, mas para as mulheres ele diz para deixarem o homem assumir o seu papel. Deixe-o ser como Cristo para você, deixe-o ser seu pastor, cuidar de você e do seu bem-estar. Esse texto é supracultural, não tem nada a ver se a mulher usava cabelo curto ou comprido, nem com a prostituição em Coríntios. Isto é Cristo e a igreja. Cristo e a igreja são hoje como eram há 2000 anos. Este é o modelo. Pedro está definindo papéis e diz que no casamento o homem é como Cristo e a mulher é como a igreja. Portanto, maridos, pastoreiem suas esposas como Cristo pastoreia a igreja. E vocês, mulheres, deixem que seus maridos pastoreiem vocês. É isso que significa submissão. Tanto o texto de Pedro como de Paulo em Efésios dizem a mesma coisa. Cristo e a igreja são modelos. Cristo é o homem e a igreja é a mulher. Acredito que o maior problema dos casamentos cristãos hoje não é a mulher que não quer ser a igreja e submeter-se ao pastoreio de seu marido. Isso existe também. Mas o maior problema é que os homens não assumem sua posição como Cristo para suas esposas. Não assumem a responsabilidade de liderar a esposa e a família, de serem sacerdotes do lar. Esse é o maior problema. Se você busca na Bíblia a resposta para o papel do homem e da mulher no casamento, pode ficar certo que encontrará. Você pode até não concordar, mas a Bíblia é bem clara a esse respeito. Se você analisar o texto de Efésios 5, perceberá que o homem ficou com a parte mais difícil. É mais difícil para o homem cumprir o seu papel do que para a mulher cumprir o dela. Paulo fala em Efésios 5, versículo 21, assim, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Não é só para a mulher se submeter ao marido, mas o marido também à esposa. É assim que duas pessoas que antes só se preocupavam consigo mesmas tornam-se um, submetendo-se constantemente um ao outro. Não compreenderemos o que é amor se não compreendermos este princípio. Mas Paulo continua. Mulheres, sujeitem-se, cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Mais uma vez, o mesmo paralelo. Cristo e a igreja, o marido e a mulher. A responsabilidade do homem requer graça sobrenatural. Costumamos achar que para amar o inimigo, como a Bíblia ordena, precisamos de graça, mas para amar o marido, não. Isso é um grande erro, porque o tipo de amor que sustenta o casamento cristão é um amor sobrenatural. A mulher também precisa de graça sobrenatural para exercer o seu papel no casamento. Muito bem, o homem deve amar sua esposa e família da mesma forma como Cristo ama a igreja. Agora, me diga, mulheres, seria difícil submeter-se ao pastoreio de um marido que amasse você e seus filhos como Cristo ama a igreja? Seria difícil deixar que ele assumisse a responsabilidade de liderança da casa se ele realmente a amasse como Cristo ama a igreja? A palavra para os homens é: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Puxa, que desafio, hein?
Eu trabalhava o dia inteiro em aconselhamento durante horas e horas, dava conselhos. Ia para hospitais, fazer visitas, dava atenção àquelas pessoas. No final do dia, eu estava esgotado. Quando eu chegava em casa, tinha 5 esponjinhas que me sugavam a atenção e eu dava atenção para elas. Elas absorviam as minhas forças e depois, preparando o jantar, havia mais uma esponja que me sugava mais atenção que eu já não tinha mais. Realmente, só com a graça sobrenatural de Deus, para ser como Cristo foi, entregar-se pelas pessoas que ama. Seria difícil submeter-se ao pastoreio de um homem que faz isso com a ajuda de Deus? A prova que a graça de Deus é necessária é que a Bíblia diz que o homem deve ser como Cristo. Isso é impossível. Imaginem eu ter que ser como Cristo. Eu posso até tentar, mas como consigo isso? Bom, de maneira sobrenatural, com Cristo vivendo em mim. Então eu poderei ser como Cristo para minha família. E é essa a responsabilidade dos homens. A responsabilidade da mulher, eu acho, é mais fácil. Afinal, o que é ser submissa? É deixar o homem pastorear você, deixá-lo ser o líder. Não é fingir, é ter um espírito manso, algo precioso aos olhos de Deus. Quando uma das minhas filhas ainda era pequenininha, estávamos no carro e eu queria que ela ficasse sentada, mas ela teimava em ficar de pé. Eu puxei seus pés e ela caiu sentada no banco e quando já estava fazendo beicinho para chorar, eu perguntei, qual o problema? Ela respondeu, por fora estou sentada, mas aqui dentro estou de pé. Muitas mulheres exercem seu papel de submissão desta forma, só do lado de fora. Mas o que Pedro está dizendo é para que seja uma atitude interior doce, silenciosa. E aí está o problema, né? Se o marido não está obedecendo à palavra, se o marido não é como Cristo, o que a mulher deve fazer? Ela poderia tentar colocá-lo em seu lugar, dar uns sermões? Pedro diz não, que o marido seja ganho sem palavras, no silêncio. Por hoje temos que parar por aqui, mas não perca o próximo programa, vamos continuar. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.